Êxodo, capítulo 14. Deus anuncia a ruína do egípcio. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampe diante de Pi-Harote, entre Magidom e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentarei o campo, junto ao mar. Então o Faraó dirá aos filhos de Israel: Então, embaraçados na terra, e o deserto o encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que persiga, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército. E saberão que os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizerão assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se ao coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. Disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel, para que nos não sirva? Aprontou-se o carro, tomou consigo o seu povo. Tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito e as capitais, sobre eles todo. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e os seus exércitos, e alcançaram, acompanhados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefon. E, chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram seus olhos, eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcro no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto. Porque nós fizeste isso, que nos tens tirado do Egito. Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: Deixai-nos que servimos aos egípcios, pois que é melhor nós fora servir aos egípcios do que morreremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temas, estais quietos, e vedes o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque o egípcio que hoje viste, nunca mais vereis, para sempre. O Senhor peleja por vós, e vos calareis. A passais pelo meio do mar. Então veio o Senhor a Moisés: Porque clamas a mim? Disse os filhos de Israel: Que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele, e atrás dele eu serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, no seu carro e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e ia atrás dele. Também a coluna de nuvem se retirou do diante dele, e se pôs atrás deles.
e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escurecida para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira em que toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, e toda aquela noite e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás dele, e todos os cavalos de Faraó, e os teus carros, e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo do egípcio e alvorotou o campo do egípcio, e tirou-lhe as rodas dos seus carros, e fê-lo andar dificultosamente. Então disse o egípcio: Fujam da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende as tuas mãos sobre o mar, para que as águas tornem sobre o egípcio, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E os egípcios pereceram no mar. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou, e a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornaram cobrir os carros e os cavaleiros de todos os exércitos de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como um muro, e a sua mão direita e a sua esquerda. Assim o Senhor salvou a Israel naquele dia da sua mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara ao egípcio, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor, em Moisés, seu servo. Êxodo, capítulo 15. O cântico de Moisés. Então cantou Moisés aos filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E o Senhor é a minha força e o meu cântico, e ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, e ele é Deus de meu Pai, por isso exaltarei. O Senhor é o varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e o seu escolhido príncipe afogaram-se no mar vermelho. Os abismos e os cobriram, desceram às profundezas como pedra à tua destra, e o Senhor se tem glorificado em potência à tua destra. O Senhor tem despedaçado o inimigo, e com a grandeza da tua excelência derribaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, consumiu como rastilho, e com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, e as correntes prepararam como montão.
Os abismos coalharam no coração do mar. Os inimigos diziam: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-ás a minha alma deles, arrancai a minha espada, a minha mão, e os destruirás. Sopraste com teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. O Senhor, quem é como tu entre os deuses, quem como tu glorificado em santidade, terrível em louvores, obrandos maravilhosas. Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a sua beneficência, guiaste este povo que salvaste. Com a tua força, levaste a habitação da tua santidade. Os povos os virão, e eles estremecerão. Apoiarão-se a uma dor dos habitantes de Filistia. Então os príncipes de Edom se passarão dos poderosos dos Moabitas, apoderar em um tremor e derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Então o povo cairá sobre eles pela grandeza do seu braço, emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, o Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Tu os introduzirás, os plantarás no monte de tua herança, no lugar que tu, o Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário. O Senhor que as tuas mãos estabelecerão. O Senhor reinará eterna perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as suas águas no mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. A dança de Miriam e das mulheres. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborim, com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com seus cavaleiros. Depois fez Moisés partir a israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sul, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. As águas amargas se tornam-se doces. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou seu nome de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou uma água nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhe deu estatutos a uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e obrareis o que é reto diante dos seus olhos, inclinarão-se os teus ouvidos, os teus mandamentos, e guardareis todos os teus estatutos. Nenhum das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim
Havia ali 12 fontes d'água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Êxodo, capítulo 16. Deus manda o maná. E partido de Elim, todos os congregação dos filhos de Israel, e veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês, segundo depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: Quem dirá que nós morreremos por mão do Senhor nas terras do Egito? Quando estavam sentados junto às panelas da carne, quando comias pão até fartar, porque nós tendes tirado para este deserto, para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colher cada dia uma porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E aconteceram o sexto dia, que prepararam o que colheram, e será o dobro do que colheram cada dia. Então disse Moisés a Arão e todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde der carne para comer e pela manhã pão à farta, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai para diante do Senhor, porque ouviu a vossa murmuração. Aconteceu que, quando falou a Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu nas nuvens. Deus manda a carne. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Falareis, dizendo: Entre 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram os codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia orvalho ao redor do arraial. E alcançando-se o orvalho, caídos, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que manda, o que pode comer, um gomer por cada cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo como Gomer, não sobejava
ao que colhera muito, nem faltava aos que colheram pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: ninguém deles deixe para amanhã. E eles, porém, não deram ouvido a Moisés. E antes de alguns deles deixarem dele para o dia seguinte, e aquele criou o bicho, e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. E eles, pois, o escolhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sal derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gomeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram contaram a Moisés. E ele disse: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor, e que quiseste cozer do forno, cozinha o que quiser cozer em água, coze em água, e tudo o que sobejar podem guardar para vós até amanhã. E guardaram até amanhã, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, e nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei hoje, porque como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, e nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor. Hoje não acharei no campo. 6 dias colherei, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia, que alguns dos povos saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusarei guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vedes, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia, e chamou a casa de Israel o seu nome, Maná, e era como semente, coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra do Senhor. Tem mandado: encherás um gomer dele e guardará para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado, e comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná. Põe-no diante do Senhor e guarda para a vossa geração. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão e pôs diante do testemunho em guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. E comeram maná, até que chegaram ao temor da terra de Canaã. Um gomer é a 10ª parte da efa. Muito obrigada por vocês ouvir a palavra de Deus até o final. Inscreva no meu canal Revestida em Cristo para chegar mais a palavra de Deus até vocês. Muito obrigada e fique com Deus e até a próxima.